Olá, turmas do quinto ano. Sou a professora Josilene e na aula de ciências de hoje iremos conhecer alguns instrumentos de observação do céu. Os primeiros telescópios e lunetas foram desenvolvidos há mais de 400 anos. Eles permitem observar com mais detalhes a Lua e alguns planetas, Mercúrio, Vênus, Júpiter e Saturno. Com o passar do tempo, houve um grande avanço tecnológico dos instrumentos de observação e a astronomia se desenvolveu rapidamente. Hoje, existem diversos modelos de telescópio potentes instalados em observatórios, viajando pelo espaço ou mesmo em residências particulares. Como já vimos anteriormente, as primeiras lunetas elas foram criadas há mais de 400 anos. São formadas por um tubo com duas ou mais lentes que ampliam a imagem. Com esse equipamento, astrônomos descobriram planetas e outros corpos celestes. Telescópio newtoniano. Em 1668, o cientista Isaac Newton criou um telescópio que, além de uma lente, usava também um espelho. Esse equipamento melhorou ainda mais a observação dos astros. Telescópios espaciais. Esses instrumentos ficam em órbita ao redor da Terra e conseguem captar imagens que telescópios na superfície não são capazes de alcançar. Sondas espaciais são naves espaciais enviadas para explorar planetas, satélites e outros astros. Um exemplo é a sonda Cassini-Huygens, que foi enviada para Saturno em 2004 e ficou em operação até 2017, fornecendo muitas informações sobre esse planeta. Sondas espaciais são naves espaciais enviadas para explorar planetas, satélites e outros astros. Um exemplo é a sonda Cassini-Huygens, que foi enviada para Saturno em 2004 e ficou em operação até 2017, fornecendo muitas informações sobre esse planeta. Vamos ver se vocês se lembram desses instrumentos que acabamos de estudar. Temos aqui a luneta. Vimos que as lunetas elas foram criadas há mais de 400 anos, são formadas por um tubo com duas ou mais lentes que ampliam a imagem. Temos as sondas espaciais, que são essas naves espaciais enviadas para explorar planetas, satélites e outros astros. Temos também os telescópios espaciais e temos o telescópio newtoniano, criado pelo cientista Isaac Newton em 1668. Esse é o telescópio espacial Hubble. Ele orbita sobre a Terra a 569 quilômetros da superfície. Dessa altura, é possível ficar acima da atmosfera e ver mais claramente os objetos no espaço. O telescópio espacial Hubble, ele foi o primeiro telescópio do mundo a ser lançado em 1990. Esse equipamento de alta tecnologia possibilitou enxergar muito mais longe e com mais nitidez do que os telescópios da época, instalados na superfície da Terra. Esses instrumentos, a luneta, as sondas espaciais, os telescópios espaciais, eles são muito importantes para a ciência porque, por meio deles, astrônomos descobrem planetas e outros corpos celestes. Por meio deles, é possível observar a movimentação dos corpos celestes, as constelações, os planetas e etc. Os telescópios, além de ser um instrumento de observação do céu, eles podem ser utilizados para outras finalidades, como para a educação, para o avistamento de animais e paisagens distantes, para a detecção precoce de obstáculos à navegação e etc.
Agora, vocês irão escrever no caderno de vocês um pequeno texto com o tema: a tecnologia teve grande importância no desenvolvimento da astronomia. Eu vou falar sobre alguns instrumentos ou alguns pontos que irão ajudar vocês no desenvolvimento do texto de vocês, ok? Um exemplo de tecnologia que pode ser citado no texto de vocês é o Gnomon, que foi um instrumento bastante importante no desenvolvimento da astronomia, e ele deve ter sido o mais antigo instrumento astronômico construído pelo homem. Em sua forma mais simples, consistia apenas de uma vara fincada geralmente na vertical no chão. A observação da sombra dessa vara, provocada pelos raios solares, permitia materializar a posição do Sol no céu ao longo do tempo. O astrolábio é um instrumento que, ao longo de sua história, acumulou diversas funções. Etimologicamente, o nome deriva das palavras gregas astro, cujo significado é estrela, e lipe, que significa aquele que procura. Desse modo, astrolábio, em tradução literal, seria buscador de estrela. Na astronomia, o instrumento era utilizado para determinar a atitude dos corpos celestes, contudo, ele também foi usado para determinar a hora, cálculo da altura de construções, profundidade de poços e auxílio nas navegações. O sextante, considerado um aperfeiçoamento do astrolábio, que é o instrumento que vimos anteriormente, ele é amplamente utilizado na navegação marítima. Ele permite calcular a altura dos astros no céu com mais precisão e rapidez e também possibilita calcular a distância entre ele e algum ponto de referência, como uma montanha, por exemplo. Então, agora é com vocês. Capriche no texto.